Não é para arrumar nada antes de nós irmos lá à casa, precisamente para nós avaliarmos o nível de desordem. Portanto, uma casa que esteja organizada é, sem dúvida, uma casa que transmite segurança e que previne riscos. Os utensílios que são utilizados no dia-a-dia têm que estar entre o ombro e a anca, não é? Assim ao nível do peito. Por exemplo, medicamentos que têm que ser guardados no frigorífico, dentro de uma caixa com tampa, não retirar da embalagem original e ficar na prateleira do meio, nunca na porta, porque a porta é o abre e fecha e há oscilações de temperatura. Quando se deparam com casas onde existe muita abundância de coisas, né, que nós chamamos de tralha, as pessoas muitas vezes têm ligação sentimental com determinados objetos. Vocês têm técnicas especiais para lidar com estas situações? Validar a emoção, validar o sentimento associado àquele objeto, arranjarmos uma caixa para as recordações e até, se for preciso, pomos aquela caixa muito bonita, não é? Não tentarem destralhar tudo de uma vez. Assim, olha, agora vou aí vou limpar tudo. Exatamente, não fazer isso. Cuidar é canja, quando temos os ingredientes certos. Bem-vindos ao podcast que todos os cuidadores precisam de ouvir. Bem-vindos ao Cuidar é Canja. A organização da casa parece um detalhe estético, mas será que pode mesmo fazer-nos cuidar melhor? Será que uma casa bem organizada é de facto mais segura? Será que pode simplificar o dia-a-dia de quem cuida e de quem é cuidado? A nossa convidada vai ajudar-nos a responder a estas perguntas. A Joana acredita que organizar não é arrumar, é proteger. Joana Ribeiro, seja bem-vinda ao podcast Cuidar é Canja. E vamos começar já pela primeira pergunta, que é o que é ou o que é que faz uma personal organizer, seja uma organizadora pessoal, no fundo, qual é o tipo de trabalho que faz e qual é também o trabalho que não faz. Ok. Muito obrigada pelo convite e por confiar em mim e no meu trabalho. Então, eu primeiramente queria só explicar de forma muito breve como é que surgiu, porque eu acho que é uma história muito gira. Isto surgiu nos Estados Unidos, na América, nomeadamente na cidade de Los Angeles, em 1983, se não me falha a memória, que foi um grupo de 5 mulheres que começaram a ir à casa de outras pessoas, a organizarem a casa delas, porque teve a ver com a altura ali, houve um boom do consumismo e as pessoas começaram a ter a casa cheia de coisas, cheia de tralha, não é? E elas começaram a ir à casa das pessoas a organizar e começou a ser um sucesso, e ao fim de 2 anos já tinham uma associação e tudo. Portanto, foi assim que começou. Foi um conceito, no fundo, que surgiu nos Estados Unidos da América. Exatamente, Okay. É isso mesmo. Então, no fundo, o que é que nós fazemos? Organizamos a casa das pessoas, organizamos espaços de forma a que quem lá vive tenha uma rotina facilitada, uma rotina simples, e assim possa ter mais tempo para ela, para as coisas que gosta, para a sua família, e também ter um ambiente mais tranquilo, mais leve. E o que é que organizamos mais especificamente? Pode ser a cozinha, a despensa, o quarto das crianças, a casa de banho. Organizamos também garagens, arrecadação, e também fazemos uma coisa muito interessante, que é ajudamos no pré-mudança e no pós-mudança de uma casa. E o que é que não fazem? O que é que habitualmente se pode confundir com o vosso tipo de trabalho? A principal confusão que fazem é vens arrumar, então tu vens arrumar. Não é só arrumar, porque o arrumar, passado uns dias, está totalmente na mesma ou ainda pior. A organização tem uma lógica por trás, não é? Nós organizamos, nós não arrumamos. E depois também, no fundo, é um pouco a questão das limpezas. Pronto, às vezes confundem que
que somos um profissional de limpeza também, se bem que, claro, se eu estiver a organizar uma despensa, que há sempre aquele pequeno lixo, não é? Do esparguete, dos bagos de arroz, claro que, obviamente, não é? Que vou limpar. E também queria reforçar que nós não julgamos a casa das pessoas, nós vamos mesmo é para ajudar, não vamos para julgar. Eu tenho aqui um conjunto de dúvidas que selecionámos, que julgo que são aquelas mais frequentes quando as pessoas pensam num serviço como o vosso. E também fruto do instinto humano e também do instinto português, logo aqui a primeira, que é preciso ter tudo arrumado antes. Ou seja, as pessoas têm medo da exposição à desarrumação ou à falta de organização. Sim, muita gente tem. Mas claramente que não é para arrumar nada antes de nós irmos lá à casa, precisamente para nós avaliarmos o nível de desordem e para tentarmos perceber também com a pessoa quais são as dificuldades que ela tem, que faz manter aquela desorganização lá em casa. Portanto, não é mesmo para arrumar nada, para nós podermos fazer essa avaliação. Outra questão é, vai obrigar-me a deitar coisas fora? Não, também claramente que não, porque a decisão final é sempre da pessoa. Nós aconselhamos, se a pessoa quiser, nós conduzimos o processo, mas não podemos de forma alguma, claro, obrigar a pessoa a deitar coisas fora, que a pessoa não quer, não podemos fazer isso. E quanto tempo demora? Varia imenso consoante o espaço que eu vou organizar. Pronto, por exemplo, se me disserem, olha Joana, preciso de ti para me visualizar a despensa. Dependendo, se calhar demora umas 4 horas, por aí, ou até menos. Agora, se me chamarem para organizar roupeiros das 3 crianças lá de casa, aí claramente eu posso demorar 2 a 3 dias. Varia bastante. E tenho de comprar caixas e organizadores? Não é obrigatório. Aliás, tento sempre aproveitar o que já lá existe em casa, não é? Vamos reaproveitar. No entanto, que facilita depois a organização e que facilita muito a rotina, nós comprarmos determinados organizadores, isso facilita. Mas não é obrigatório. A pessoa pode dizer, olha, já não tenho orçamento ou não quero gastar dinheiro a organizadores, tudo bem, fazemos com o que há. Quando pode haver uma pessoa que diga, não, Joana, por favor, aconselha-me, que também é uma das nossas funções, fazemos uma lista personalizada de produtos organizadores e depois a pessoa diz o sim ou não. Vamos agora às etapas do seu serviço. Sim. Vamos pôr aqui um cenário, eu contrato o serviço da Joana. Qual é o primeiro passo? A pessoa liga, a Joana atende, portanto faz a marcação. E depois como é que se processa todo o resto, as várias etapas do processo? Essa marcação será para a visita técnica, é a visita técnica presencial, preferencialmente. Se acontecer alguma coisa ou for muito longe, também posso ver por fotografias ou pequenos vídeos, mas idealmente é presencial, onde eu vou à casa da pessoa e vamos supor, a organização de uma cozinha. Eu tenho que abrir os armários todos, as gavetas todas, vou ver tudo, tento saber e tenho que saber também a rotina daquela família, quantas pessoas é que há lá em casa, qual é a rotina. Há crianças, não há? Tem atividades extracurriculares, não tem? A que horas é os pequenos almoços? Faço todo assim um apanhado. Depois, a segunda etapa é quando eu vou para casa e elaboro uma proposta de prestação de serviço, onde tem os termos e condições e tem o valor do projeto. É um orçamento, exatamente, e o cronograma. É uma estimativa. Pronto, estimo ali o número de horas que penso que vou demorar para deixar um trabalho bem feito. Depois a pessoa diz sim ou não, aceita ou não aceita. Se aceitar, nós marcamos então o dia em que eu vou efetuar a organização. E habitualmente esse início é rápido, ou seja, não
Não é uma coisa que demora Não, muitos dias. eu pessoalmente tento sempre que seja o mais rápido possível, até porque a pessoa depois está naquela ânsia, não é? Então é consoante a agenda também, não é? Posso ter ali algumas coisas pendentes, mas claro que tento sempre que seja o mais rápido possível. Eu retirei aqui uma frase que eu gostei imenso do seu Instagram, que é: a organização está mesmo de mãos dadas com a segurança. Esta frase calculo que seja sua. Assim. Para quem nos está a ouvir agora, explique-nos esta ligação, sobretudo fazendo aqui uma articulação com a pessoa mais velha, ou seja, Okay. onde é que a organização e a segurança se encontram, na prática, dentro de uma casa onde vive uma pessoa idosa. Sim, acho que estão mesmo interligadas e no fundo acho que até a segurança começa mesmo com a organização. Ou seja, acho que é mais fácil explicar imaginando uma casa onde a pessoa encontra facilmente as coisas, sabe onde estão essas coisas, porque há um sítio definido para essas coisas, onde não tem que se esticar, nem tem que se baixar muito, porque as coisas estão a um sítio acessível, não é? Estão facilmente acessíveis. Uma casa que não tem coisas pelo chão, não é? A pessoa tem que desviar um saco ou tem que desviar um móvel para passar. Portanto, uma casa que esteja organizada é, sem dúvida, uma casa que transmite segurança e que previne riscos, não é? Agora vamos ver o contrário, não é? Uma casa onde eu tenha, não sei onde é que estão as coisas, está tudo espalhado. Para chegar a uma coisa eu tenho que subir a um banco, ou tenho que subir a um escadote, ou tenho que me baixar muito e doem-me os joelhos, não é? Eu tenho que forçar aqui a zona da lombar. Uma casa onde estão obstáculos pelo corredor não é uma casa segura, sem dúvida, para ninguém. Qual é o maior desafio que se cruza no seu trabalho? O que é mais difícil para si? É convencer a pessoa, executar a própria organização, ou depois manter os sistemas a funcionar? Como falou no início, vocês têm um método de trabalho, um sistema de trabalho, não é? Que organiza num momento, mas a ideia é a pessoa perceber que existe ali uma metodologia Exatamente. de organização. No fundo, neste processo todo, qual é o seu maior desafio? É assim, a organização em si, pode haver casos em que nós tenhamos mesmo que experimentar. Olha, vou pôr isto aqui e depois, se calhar, no fim do serviço ou ao fim de 2 horas, não, eu vou tirar este cesto aqui, que isto aqui não está bem, vou pôr no outro sítio. Depois é as pessoas destralharem. É assim um grande desafio. Eu já organizei pelo menos 2 closets em que a pessoa tinha mesmo um excesso de roupa, tinha roupa já mesmo em mau estado, que já nem estava em condições nem sequer para doar, mas a pessoa queria guardar aquilo. Então esse foi assim um grande desafio, organizar aquele guarda-roupa, porque eu estava a organizar roupa e assim, não, isto não faz sentido, mas pronto, tenho que respeitar. Portanto, acho que é o destralhar, é o descartar, talvez seja assim, porque isso no fundo está a ocupar espaço, mesmo espaço físico, não é? Para depois eu poder pôr uma organização fluida. Acho que é talvez mais isso, o destralho. Vamos agora aqui a uma questão mais prática. Vamos falar aqui das várias divisões de uma casa de uma pessoa idosa e que dicas é que pode dar para cada divisão. Começando pela parte da cozinha. Como disse, portanto, habitualmente uma pessoa idosa tem maior dificuldade em chegar às prateleiras de cima, abaixar-se, já tem dores nas articulações, ou mesmo já limitações significativas. Há o risco das quedas, porque depois para chegar aos objetos que estão mais acima tem que usar escadotes ou bancos apropriados, embora muitas vezes isso nós sabemos que não acontece e depois acontecem as quedas, depois têm as consequências graves que costumam ter. Que dicas é que nos pode deixar em termos de organização? Obviamente cada casa é uma casa e estas dicas vão ser
generalistas, adaptadas, mas gostava de perceber que tipo de trabalho e de dicas efetivamente vocês podem fazer. Então, é tentarmos perceber qual é a rotina. Por exemplo, vou dar o caso de uma senhora. Aquela senhora, se cozinha todos os dias ou não, porque até há senhoras que vão almoçar fora, não é? Todos os dias. Exato. Mas tentar perceber a rotina dela e quais são os utensílios que ela usa mais, ok? E lá está, de acordo com a cozinha, nós vamos pôr os utensílios que são utilizados no dia-a-dia, têm que estar entre o ombro e a anca, não é? Assim ao nível do peito, para ela aceder melhor. Pronto, se for preciso, vamos ter que tirar as frigideiras lá de cima e pôr tudo ao nível dos olhos. Depois, criar zonas na bancada, acho que ajuda muito. Por exemplo, ter a zona do café, ou do chá, ou a zona do pequeno almoço. Por exemplo, ter um cesto com as coisas do pequeno almoço. Depois a bancada em si, tentar estar o mais livre possível, que é para a pessoa circular e não ter que pegar em objetos pesados. Outra área muito importante da cozinha é a despensa. Tentarmos colocar os alimentos por categorias, para a pessoa abre a despensa e identifica facilmente onde estão as coisas. Por exemplo, aqui é a zona dos enlatados e das conservas. A seguir vem as massas, com todos os tipos de massas. A seguir vem o arroz. A seguir vem a farinha e fermento. A seguir vem as bolachas, ou os frutos secos, ou as sementes, a pessoa usar. Depois o óleo está sempre ao lado do azeite. Por exemplo, se a pessoa consome muito leite, também o leite estar ali bastante acessível. Ou então usar cestos organizadores também na despensa, com uma etiqueta a dizer o que está lá dentro. Por exemplo, massa, arroz, também é extremamente útil, facilita a pessoa e identifica logo. Depois há um utensílio que eu acho muito prático, que apareceu há pouco tempo, que é uma bandeja giratória. Sim. Que é muito útil, é super versátil, onde a pessoa roda e acede e pode pôr o que quiser lá. Mas a bandeja fica colocada em que zona? Fica na bancada. Na bancada. Na bancada. Acho muito giro e muito prático. Depois há os organizadores de pratos, há uns organizadores de travessas que eu gosto muito, porque permite manter as travessas, aqueles pirexes pesados na vertical, ou seja, em vez de eles estarem todos empilhados em cima uns dos outros, porque aquilo é uma trabalheira e é pesado, uma pessoa retira aquilo assim, na vertical e volta a meter. Isso, por acaso, é útil lá para a minha casa, que nós temos aquilo tudo. É para todas. Exatamente, certo. É para todas. E, no fundo, pronto, gosto muito de definir zonas. Pronto, as zonas com cestos, com caixas, para a pessoa, para facilitar, não é? No fundo, a rotina. Nós na cozinha ainda temos outro desafio, que é o frigorífico. Sim. Que é um local que habitualmente é guardada a comida. E as pessoas por vezes esquecem-se do que é que tem dentro sobretudo de caixas opacas, não é? Qual é a sugestão ou a dica que habitualmente deixa para a organização do próprio frigorífico? Então, primeiro é tentar, dentro do possível, é difícil, mas não ter o frigorífico muito cheio, porque o ar frio precisa de circular lá dentro para refrigerar. Depois, a nível das caixas organizadoras, sem dúvida serem transparentes, em acrílico. E também definir por zonas. A parte de cima, não é? Com os iogurtes, o queijo, a prateleira do meio, produtos de charcutaria, os restos das refeições, em baixo as carnes, os peixes crus, não é? Mas sem dúvida essas caixas transparentes, por exemplo, podemos pôr uma caixa transparente com os iogurtes, não é? E a pessoa tira assim a caixa, tira o iogurte, volta a meter. Ou outra caixa, por exemplo, para as manteigas, os doces, para pôr no pão. E fazer sempre uma limpeza regular
um detergente neutro ou vinagre, não é? E, por exemplo, uma vez por semana tentar ter uma pequena rotina de fazer uma revisão ao frigorífico para ver o que é que já passou do prazo, o que é que já está a estragar e os alimentos que irão terminar o prazo na data mais próxima ficarem à frente para serem os primeiros a serem consumidos. O local da casa onde acontece mais acidentes é a casa de banho, portanto, estamos falando aqui nos idosos. Que dicas da organização é que nos quer deixar para esta divisão? É assim, a principal é talvez não ter a bancada do lavatório muito cheia, com muitos produtos soltos. É arranjar um cesto que já haja lá por casa e colocar os produtos que usa no dia-a-dia naquele cesto. Depois também há a tendência de acumular restos de produtos que estão abertos há muito tempo e que se calhar já perderam até a eficácia. Fazer uma revisão, ou seja, no sentido de eliminar itens. As toalhas, por exemplo, ter as toalhas guardadas num local acessível, ou seja, fácil de tirar. A mesma coisa também, por exemplo, com o papel higiênico, estar ali logo acessível. Depois os tapetes antiderrapantes, como vocês sabem melhor que eu, não é? Também acho que é uma ferramenta muito útil dentro e fora da banheira e no fundo acho que esses são sim os mais relevantes. Principais, uma boa iluminação também. E ao nível do quarto? Ok, o quarto tem muita coisa. O quarto tem muita coisa. Então, começando pelo roupeiro, que é assim o mais crítico. Porque as pessoas na realidade têm mesmo muita tendência para guardar durante muitos anos roupa e vão acumulando e como disse, muitos por ligação sentimental, claro. Outra porque era uma roupa que a pessoa tinha aquela preferência. Exato. Ou que tinha aquele amuleto que dava sorte, uma camisa que vestia que dava sorte. Pois é. Mas como é que habitualmente gera a questão do próprio roupeiro? Como é que vocês fazem essa organização? A categorização. Então é assim, a primeira fase, que estamos sempre a bater na mesma tecla, né, é o descarte. Pronto. Tentar, dentro do possível, não é, nós vermos com a pessoa quais são as peças de roupa que já não gosta, que já não usa, que já não se revê nela, que já não está em condições e dentro do que a pessoa quiser largar, pronto, nós pomos. Geralmente arranjamos 3 sacos. É o saco que é para doar, é o saco que é para o lixo e às vezes o do talvez, quando a pessoa fica na dúvida. Depois, a segunda fase é nós organizamos o roupeiro por categorias. Ou seja, por exemplo, aqui ficam as calças, aqui ficam as saias, as camisas e os casacos. E dentro de cada categoria nós vamos organizar por cores, do mais escuro ao mais claro. Depois, se o roupeiro tiver prateleiras, tentar não fazer pilhas muito altas com as camisolas, no máximo 3, 4 camisolas, porque depois as pessoas tiram e vem tudo atrás. Muito útil também usar cestos. Os cestos onde nós podemos pôr a roupa que usamos no dia-a-dia ali dentro daqueles cestos. Há também uns organizadores que nós chamamos de colmeias, que são aquelas caixas que têm as divisórias. São muito úteis, por exemplo, para a roupa interior, para pôr na gaveta da roupa interior, para não estar tudo ali misturado. Tudo é sempre misturado. Uma guerra quando a pessoa não se encontra outro par de meia. Isso é muito útil também. Vermos também, ou seja, coisas que a pessoa não usa diariamente ou a roupa sazonal pode ficar em cima, na parte superior. Vermos também os sapatos, como é que a pessoa tem organizados os sapatos, que agora já há uns organizadores de sapatos. Pronto. No roupeiro é por aí que nós vamos. Depois também há pessoas que têm coisas espalhadas pelo chão, ou caixas, ou sacos, tentar pôr tudo, não é, encostado à parede, para a pessoa circular melhor. A questão da mesinha de cabeceira,
também tentar... Ter o mais livre possível, julgo, não é? Exatamente, é isso mesmo, ser o mais livre possível, ter apenas uma garrafa de água, daquelas que se abre assim facilmente, algum medicamento de SOS, o seu telemóvel, os óculos, pouca coisa, o mais livre possível. Depois também a questão da cama, vocês sabem melhor que eu, né? A altura da cama, não é? Exato. Para apoiar os pés. Evitar os tapetes soltos, como Os já falou, tapetes soltos, exatamente, aqui, para não... como em todas as divisões, que é para não escorregar. Que é para E não habitualmente são os escorregar, tapetes exatamente. uma das principais causas de quedas, não é? Que proporcionam a própria queda. Exatamente. E talvez ter um cadeirão também ajuda para a pessoa se sentar, para vestir. Às vezes também aqueles ganchos ou cabides de parede também são assim uma solução interessante para a pessoa pôr a roupa que usa no dia a dia. Não vai já para lavar, mas também não a quer guardar, então pode pôr naquele gancho. Para terminar aqui as dicas, Sim. e também sei que a Joana já esteve ligada à parte da farmácia, porque é farmacêutica, certo? Dicas para gerir a medicação. Ok. Então, medicação. Local seco e fresco, abaixo dos 25 graus, preferencialmente dentro de uma caixa com tampa e dentro de uma gaveta ou no armário na sala ou no quarto. Por exemplo, medicamentos que têm que ser guardados no frigorífico, insulinas e alguns colírios, dentro de uma caixa com tampa, preferencialmente, não retirar da embalagem original, porque às vezes podemos ter alguma dúvida, e se tiver lá o folheto informativo é bom, e ficar na prateleira do meio, nunca na porta, porque a porta é o abre e fecha e há oscilações de temperatura. Mas gostava de só dar aqui uma parte interessante, que é, às vezes há pessoas que têm hábitos associados à toma do medicamento, não é? Ou seja, só me lembro quando vou, por exemplo, à casa de banho, lavar os dentes. Então, às vezes, sabemos que os medicamentos não podem estar guardados na casa de banho, não é? É por causa dos vapores, sobretudo. Exatamente, que os se tem. vapores, os banhos quentes, exatamente. Mas às vezes temos que controlar, não é, a situação. Ou seja, se é daquela forma que a pessoa se vai lembrar de tomar o medicamento da noite, se há esse hábito associado, talvez guardar dentro de uma caixa ou não pôr a embalagem inteira, pôr só um blister, porque ao menos os outros estão salvaguardados, ou pôr só a caixa semanal. Na cozinha, não é? Por exemplo, o pequeno almoço, não é? O pequeno almoço está associado depois à toma não é? de uns quantos medicamentos, não é? Que habitualmente é o pequeno almoço. Exatamente, então acho que também não é por aí, lá está, se tivermos o tal cesto da manhã com o nosso pequeno almoço e estiverem lá os medicamentos da manhã, estão na cozinha, mas tentarmos pôr num cesto afastado da luz direta do sol, acho que também não é por aí, lá está, são estas adaptações nesta fase da vida que também acho que também temos que ver isto, mas idealmente lá está, não? Longe do calor, longe da luz, não é? Passando aqui agora para a questão do destralho. Foi uma palavra nova que eu aprendi também. No fundo, a Joana já falou no início, que é basicamente livrarmos da tralha que temos em casa. Um dos maiores desafios que vocês têm, no fundo, é gerir muitas vezes, quando se deparam com casas onde existe muita abundância de coisas, né? De que nós chamamos de tralha, as pessoas muitas vezes têm ligação sentimental, como falou, com determinados objetos. Na prática, eles já não têm qualquer utilidade funcional, não é? Para o dia-a-dia, mas a pessoa tem um grande sentimento perante aquele objeto por determinadas razões. Faz lembrar uma pessoa ou um evento importante na vida. Quando vocês se deparam com a necessidade de gerir esta tralha,
calculo que seja um dos maiores desafios com É. que se deparam. Como é que gera todo este processo? Vocês É. têm técnicas especiais para lidar com estas situações? Primeiramente, validar a emoção, validar o sentimento associado àquele objeto. Não dizermos algo do género, não diga isso, agora está a dizer que isso é importante. Não, isso não é. Isto nunca se deve fazer, não é? Depois também uma dica muito interessante é arranjarmos uma caixa para as recordações e até se for preciso pomos aquela caixa muito bonita, não é? E vemos com a pessoa, olha, quero guardar isto aqui na caixa das recordações, não quer. Tentar com que a pessoa veja a perspectiva de, olha, não se foque que está a deixar ir aquilo, foque-se que está a escolher ficar com aquela coisa. Não, eu escolho ficar com isto. Não focar no, agora vou dar isto, agora... e sem dúvida ir com muita calma e com muita paciência e com muita empatia e certamente haverá muita coisa que vai ficar e que a pessoa não vai querer dar e nós vamos ter que respeitar e tentar organizar de acordo com isso. Nestas situações muitas vezes a pessoa vai dizer que nós temos esse hábito, eu não quero, posso vir a precisar, ou e se me fizer falta é melhor guardar. O que é que vocês dizem nestas situações? Depende dos itens. Por exemplo, se for um item que nós vejamos que há em duplicado ou até em triplicado, 3 coisas iguais, por exemplo, na cozinha, nós claramente vamos tentar dizer, olha, se tem aqui 3 coisas, não vai precisar das 3, não é? Por exemplo, tentamos ir por aí, ou se virmos que a coisa está mesmo inutilizável, está estragada, também frisarmos isso, frisamos também a questão do espaço, olha, a casa está muito cheia, nós ao deitarmos estas coisas fora vamos ganhar espaço para coisas novas que possam vir. Mas, por exemplo, agora, relativamente à alimentação, olhando à conjetura atual que nós estamos, não é? Acho que sim, que até deve haver um estoque extra de alimentos, não é? Exato. Para estarmos mais seguros. Mas realmente isto é mesmo o mais difícil da organização, sem dúvida. Vou pegar aqui num caso no seguimento, porque acontece isso com muita frequência, que é, portanto, os pais acabam por começar a ficar dependentes, com algum grau de dependência, os filhos estão a organizar o serviço de assistência em casa, para os pais poderem manter-se em casa, e estão a preparar casa para precisamente ficar mais organizada e mais funcional. Às vezes é uma das exigências dos próprios apoios domiciliários, do serviço de apoio domiciliário. Que conselho é que daria a um filho quando se depara com a situação de mexer nas coisas dos pais? Obviamente que ainda estão com capacidade para perceber e para tomar decisões, os pais. Que conselhos é que daria para os filhos não entrarem de uma forma agressiva e poderem provocar aborrecimentos com os pais? Claro. Não tentarem destralhar tudo de uma vez, num único dia ou numa tarde, assim, olha, agora vou aí vou limpar tudo. Exatamente, não fazer isso, fazer por pequenas sessões, nem que seja um dia por semana, não deitar coisas fora sem o consentimento dos pais, não tomar o controle total sobre a casa, não também dizer esta casa está uma confusão, que horror, que casa é esta, casa tão confusa. Ir mesmo aos poucos por uma gaveta ou uma prateleira, por
por exemplo, aquela gaveta da tralha, não é? Guardamos tudo um pouco, organizarmos e depois mostrar, olha, vês como é que ficou, olha, agora está tudo à vista, facilmente chegas aqui e tiras a tua pasta das receitas médicas, por exemplo, não é? E depois a pessoa fica motivada, olha, realmente que bom. Então, olha, vamos agora a outra gaveta e tal. Tem que ser assim com calma. Pegando aqui no Sim, mesmo caso, mas vamos imaginar que temos um cuidador que está em casa, um cuidador profissional, em casa de uma pessoa idosa e que sente a necessidade de organizar a casa para ficar mais funcional e segura. Que dicas dará? Ou seja, vamos bater se calhar dentro do mesmo que disse para os filhos, não é? Portanto, tem que se fazer um processo gradual. Sim. Dentro do que os profissionais podem fazer, não é? Porque, pronto, olhando à privacidade, não é? Não podem mexer assim em muita coisa, mas uma dica boa é fazerem sugestões. Por exemplo, olha, o que é que acha Dona Maria de pormos este móvel um bocadinho mais para aqui porque acho que está a tropeçar. Ai, não quero. Então, olha, fazemos o seguinte, eu vou pô-lo para aqui e depois quando voltar cá daqui a 2 dias, diz-me o que é que achou, como é que funcionou. Se não gostar, voltamos a pôr no mesmo sítio. Por exemplo, fica mais suave. Joana, se pudesse mudar uma única coisa na forma como as famílias portuguesas pensam na casa onde os seus familiares mais velhos vão envelhecer, o que é que seria? Eu gostaria de deixar um encorajamento, porque não é? A nossa casa é o local onde nós cuidamos, amamos, choramos, recebemos pessoas, criamos tradições, né, familiares. Então, no fundo, é encorajar a pensarmos o seguinte: bom, eu quero que os meus pais, dentro do possível, possam viver a vida deles de forma segura, autónoma, independente, não é? Na sua casinha, não é? Até ao dia em que isso deixar de ser possível. Acho que devemos promover essa ideia. Pelo menos é o que eu quero para mim. e é o que eu vou fazer com os meus pais. Exato. Já para deixar o exemplo para as minhas filhas. Já há movimentos de informação, digamos assim, que estimulam a discussão precisamente deste tema, do envelhecer em casa e preparar esse envelhecimento com o tempo. Exatamente. E acho que o primeiro passo é mesmo essa consciencialização, que quanto mais cedo se começar a falar sobre este tema, melhor, porque começa-se a adotar hábitos, a pôr pequenas ações em prática que depois vão ter uma repercussão muito importante para a segurança e para a autonomia e para a qualidade de vida de todas as pessoas, neste caso, que vão viver ali naquela casa. E também até fazer essas alterações antes que aconteça algum acidente. Não é? Ou antes da cirurgia que apareceu de repente, fazer como forma preventiva, vá. Exatamente. Sim. Bom, vamos passar aqui ao nosso jogo das cartas. Eu tenho aqui as 4 cartas, que são os 4 ingredientes da nossa canja. Eu adoro canja. E vai escolher aqui um ingrediente, portanto, a Joana não consegue ver o que é que vai sair daqui. O que é que cada carta representa. Agora vai virar a carta ao contrário. As massinhas. As massinhas. Pode-me passar aqui. Então, aqui as massinhas. Então vamos aqui à pergunta das massinhas. Houve certamente um momento numa das casas em que entrou que ficou consigo. Ou seja, um gesto, uma frase, um objeto que ficou guardado em si. Conte-nos esse pequeno detalhe que faz o seu trabalho valer a pena. Organizei 3 roupeiros de um casal e depois ela deu o feedback dela no meu Instagram e ela disse: mudaste-me a vida. Isso para si foi... Não estava à espera, se calhar, desse impacto tão grande, julgo eu, não sei.
É assim, eu já estava, mas não é por mim. É porque eu sei que a organização transforma vidas. Completamente. Por isso já estava um pouco à espera, porque eu sei a transformação que faz na vida das pessoas, uma organização. Mas sim, essa ficou-me marcada. Uma pergunta que eu faço a todos os convidados. Para si, cuidar é canja? Porque já cuidou não é, das suas filhas e de certa forma cuida. Organizar é uma forma de cuidar das casas de outras pessoas e uma forma indireta de cuidar das outras pessoas, não é? Sim. Se for feito com amor, cuidar é canja. Se for feito com muita entrega e amor, porque senão não sei o que é que andamos aqui a fazer. Portanto, sim, com amor. Aliás, mais que cuidar é amor. Sim, é mais ou menos isso. É por aí. Cuidar é amor. É mais por aí. Sim. Joana, se pudesse escolher, cada vez que nós pesquisamos, por exemplo, no ChatGPT, quem é que é a Joana Ribeiro e o que é que faz, o que é que gostava que aparecesse lá escrito? A Joana Ribeiro, uma apaixonada pela organização. Desde muito nova que se apercebeu disso já agora? Sim. E fui buscar isto à minha mãe, por acaso. Porque eu vou à casa da minha mãe, a minha mãe vai fazer 70 anos e eu não vejo assim lá nada para pôr, para organizar, por acaso não. Só mesmo ali uma questão dos papéis com o meu pai, que eu ainda não consegui lá pôr a mão, porque ele não me deixa. Mas sim, sempre gostei e também tem a ver com a farmácia, o organizar o armazém, sempre gostei imenso de fazer isso. Mas sim, Joana Ribeiro, uma apaixonada pela organização e uma pessoa que gosta muito de abraços também. Muito bem. Joana, não sei se quer deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes. Que são cuidadores, não é? Sim, que são cuidadores de grande maioria, informais, familiares ou profissionais. Exatamente. É assim, sintam o privilégio do vosso olhar, o vosso olhar que cuida, e dos vossos gestos, das vossas mãos que servem, e façam-no com amor. Muito obrigado. Sim, obrigada. Mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. A si que esteve-nos a acompanhar até agora, muito obrigado pela sua presença. Já sabe, se gostou, partilhe, faça um comentário, deixe o seu gosto e subscrever o Cuidar é Canja para nós chegarmos a mais pessoas. E até ao próximo episódio. Podcast Cuidar é Canja. Cuidar melhor começa aqui.